E aí, bando de loucos, tudo bem com vocês? Jardel da Fiel, trazendo as atualizações aqui no número 7 sobre o Corinthians. Muita coisa acontecendo nos bastidores do Corinthians e a gente vai falar dos principais assuntos aí das últimas horas envolvendo o Corinthians, tá bom? Então a gente vai falar, saiu agora há pouco, tá? As datas, ou saíram as datas dos jogos pela Copa do Brasil. Então já sabemos quando, onde e o horário que jogaremos contra o Atlético Paranaense, jogo da ida, jogo da volta. Vamos falar já já desse assunto. Também o transfer ban envolvendo o Félix Torres. E aí, o Corinthians vai ficar mesmo 3 janelas sem contratação? Ou é possível derrubar o transfer ban? Falaremos disso. O Vitinho vai ter condições de jogo contra o Bahia ou não? Vai nos ajudar ou não? Não temos atacante. Sem Romero, que está suspenso, Yuri lesionado, Memphis lesionado, e aí? E também Yuri Alberto. Yuri Alberto faz cirurgia hoje e deve ficar até 2 meses fora. Qual a expectativa de volta do Yuri Alberto? Vem comigo que a gente vai falar disso tudo agora. Vamos começar primeiro pela Copa do Brasil. É um assunto mais tranquilo para a gente falar, e aí vamos falar dos problemas. Os problemas aqui não são poucos no Corinthians. Parece que aquela cabeça de porco lá que apareceu na Neoquímica Arena está sobrevoando o Parque São Jorge. Não é possível a quantidade de lesões que o Corinthians vem tendo, inclusive contra o próprio rival. Eliminou o Palmeiras e no mesmo jogo teve a lesão grave lá do Carrídio, que é um jogador que vinha nos ajudando muito e vai ficar fora, possivelmente não volta mais esse ano. O Memphis, que se lesionou ainda também contra o Palmeiras. E agora, mais notícias aí, nada agradáveis, passando aí pelo Corinthians. Mas vamos falar primeiro da Copa do Brasil, um assunto mais tranquilo. O Corinthians já sabe as datas que vai enfrentar o Atlético Paranaense, tanto no jogo de ida quanto no jogo da volta. Estou com uma colinha aqui para não errar, tá? Então, o jogo de ida, 27 de agosto, uma quarta-feira, às 21h30, o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, possivelmente ainda sem o Memphis, com certeza sem o Yuri, e é possível que neste jogo o Vitinho já esteja numa condição mais adequada para nos ajudar, porque teremos alguns jogos até lá. Jogo da volta, dia 11 de setembro, uma quinta-feira, 21h30 na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense para o jogo da volta. Este jogo da volta, eu acredito, pela data, que seja possível sim do Memphis estar de volta. Não é uma garantia, mas nesse jogo da volta já é uma probabilidade maior do Memphis estar de volta e aí a gente poder ter um reforço muito importante para brigar por esta classificação, tá bom? Então, assunto Copa do Brasil já passamos. Vamos falar agora do Félix Torres e o transfer ban envolvendo o Félix Torres. O Corinthians tem uma dívida de aproximadamente 6 a 6 milhões e meio de dólares envolvendo o Félix Torres, que dá mais de 30 milhões de reais trazendo para a cotação atual. O Corinthians não pagou, foi acionado na FIFA e neste momento está impedido de fazer qualquer tipo de contratação por até 3 janelas. Essa que nós estamos e mais duas, as duas próximas aí do ano que vem. Preocupante, o Corinthians precisa contratar, o Corinthians está com pouquíssimos atacantes, alguns inclusive contundidos, e trouxe só o Vitinho, né, que é pouco. O Corinthians precisa trazer mais jogadores, então é importante que o Corinthians negocie. Qual a notícia boa ou qual a boa expectativa desse assunto? Se o Corinthians negociar, mesmo que parcele esse valor e der uma entrada de garantia, alguma coisa nesse sentido, o Santos Laguna consegue tirar, né, quebrar esse transfer ban e o Corinthians volta a poder contratar no mercado. Lembrando que o Corinthians tem mais aí algumas ações rolando na FIFA. O caso do Rojas, que a maioria de vocês conhece, né, o Corinthians pode, deve pagar talvez mais de 40 milhões aí de reais no caso Rojas, se não conseguir nenhuma negociação desse valor. Tem ainda o Rodrigo Garro, que também está com a sua ação rolando na FIFA, e o Maicon, que é um valor também menor aí do Shakhtar, que eu acredito que seja mais fácil até de negociar, mas essa soma toda eu acho que daria mais de 70 milhões de reais, somando com o Félix Torres, mais de 100 milhões. Então é muito dinheiro envolvido de dívidas que podem sim deixar o Corinthians aí impedido de fazer novas contratações, tá bom? Então, o caso Félix Torres já é uma realidade, mas o Corinthians deve, existe uma expectativa, inclusive, do presidente aí, Stabile, viajar para o México para tentar essa negociação e poder derrubar esse transfer ban, tá bom? Então vamos para o terceiro assunto, que é um assunto também importante para o corintiano, que não tem atacante, que é, será que o Vitinho joga ou não joga contra o Bahia? Minha opinião, não joga, ou se jogar, joga muito pouco.
O Vitinho não deve ser titular. E por que eu estou dizendo isso? Ele mesmo, na sua coletiva de apresentação, disse que está há mais de 2 meses parado, que não conseguia cravar quando ia ficar disponível, e por isso eu acredito que não seja titular no jogo depois de amanhã, no jogo do sábado, contra o Bahia, e se jogar, deve jogar poucos minutos para não forçar também, não daqui a pouco forçar uma entrada e ter uma lesão e acabar prejudicando o Corinthians ficando aí mais tempo de fora. Eu não acho que seja razoável arriscar no caso do Vitinho, tá? Vai com o Thales Magno, coloca os meninos para jogar, o Dieguinho, bota o Kaique, enfim, o próprio Guinegão que vem entrando e vão para cima. Acho que tem time com todos esses desfalques ainda para poder enfrentar o Bahia dentro de casa e conseguir essa vitória, tá? Então, Vitinho, muito provavelmente, não joga agora, e aí sim, contra o Vasco, deve ficar disponível ou para titularidade, ou então para pelo menos ter uma minutagem aí muito maior, tá bom? E a notícia mais preocupante, a notícia que mais pesou para o corintiano no dia de hoje, foi sem dúvida saber que o Yuri Alberto fez uma cirurgia de uma hérnia inguinal. É um problema que é relativamente comum em atletas de alto rendimento. O próprio Gustavo Henrique passou por isso esse ano, o lateral Hugo também passou por isso esse ano. O Hugo acho que nem voltou ainda dessa cirurgia, mas o Yuri Alberto, como ele a gente brinca, chama que ele é o Wolverine, né, do Corinthians, porque é impressionante como ele volta muito antes em todas as lesões que acontecem. Eu acredito que ele volte antes, sim, do prazo médio, aí, que é de 1 a 2 meses. Então, eu vou ser um pessimista do bem. 1 mês e meio para o Alberto voltar. Eu acho que 1 mês, para quem estava acabando de voltar de uma lesão, eu acho que é pouco, mas talvez 1 mês e meio seja razoável aí para o Wolverine da Fiel voltar de mais uma lesão, infelizmente, né? O Yuri não está tendo sorte, estava voltando de uma agora e acaba sendo acometido por outro problema, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação as duas lesões, mas é um jogador extremamente importante, vai fazer falta contra o Atlético Paranaense, mas esperamos que ele esteja disponível, o Corinthians passe, né, avance na Copa do Brasil e ele esteja disponível para a próxima fase. Qual que é a data, a expectativa do Yuri? Eu vou colocar aqui na tela uma data que eu acredito que seja mais razoável, tá? Final aqui, deixa eu pegar aqui, final de setembro, nós temos aqui no dia 28, perdão, do 9, Corinthians e Flamengo, na Neoquímica Arena, e depois, no dia 1 do 10, nós temos Internacional e Corinthians lá em Porto Alegre. Na minha opinião, em um desses dois jogos aqui, que seria mais ou menos, né, 1 mês e meio, o Yuri Alberto esteja de volta, tá? Então, aqui é a minha expectativa, da onde eu estou tirando isso aqui, do Data Jardel, não tem nenhuma certeza, mas imaginando que o Yuri é sempre um cara que volta antes, então acho que volta 1 mês, mas com 1 mês e meio está mais razoável, e a data seria mais ou menos aqui, com Corinthians e Flamengo, ou Inter e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então, é isso que eu acredito, passamos pelas principais notícias, você que não conhecia ou não conhece o N7, fazemos live de pós-jogo, todo jogo do Corinthians, imediatamente após ao término do jogo, entramos com lives ao vivo aqui para falar do primeiro tempo, segundo tempo, avaliação individual, falar do técnico, com muita participação do chat. Então, se você não conhecia o canal, está conhecendo agora, já se inscreve, deixa um comentário aqui com a gente e vem acompanhar o canal e vem fazer parte aí dessa família número 7, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, é nóis e vai Corinthians!